Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo a mais uma edição da TV Coxanautas. Nessa edição, nós estamos o Ricardo, o Rogério. Como a gente conversou na semana passada com o Folador, nessa semana a gente está recebendo o Paulinho, é o Paulo Roberto Silveira, mais conhecido como o Mago. Depois ele explica pra gente por quê, né? E a gente tem essa honra aí de receber você, Paulo. A gente agradece por você ter aceitado o nosso convite. Fica bem à vontade para conversar aí sobre todas as suas pretensões, né, como pré-candidato à presidência do Coritiba, né, que não é pouca coisa. E eu queria começar perguntando para você, pro torcedor te conhecer, né? Quem que é Paulo Roberto Silveira? Por que você tem esse apelido? Por que te chamam de O Mago? Né? O que você vai fazer no Coritiba se você for eleito? E por que você quer ser presidente do Coritiba? Seja bem-vindo e fique bem à vontade. Obrigado pela honra do convite, principalmente por esse site que eu acompanho todos os dias, que eu acompanho há anos esse site, então para mim é uma honra de um tamanho grandioso para mim. Obrigado mesmo pelo convite, é um meio de comunicação que eu tenho muito respeito por vocês, então é um grande privilégio fazer parte aqui desse bate-papo com vocês. Eu tenho esse apelido, sendo bem sincero, eu não faço a mínima ideia, porque apelido bom é aquele que você não gosta, né? Então eu não gosto muito do meu apelido, não é segredo para ninguém, mas é assim que as pessoas me chamam, né? Então o que eu vou fazer? Mas eu não sei de onde, eu não sei como que surgiu. Eu presto consultoria a alguns clubes de futebol amador de Curitiba, e lá eles começaram a me chamar assim, e foi assim que uma parte da torcida me conhece. Não tenho vergonha do meu apelido, mas também não é algo que eu me orgulho muito, não. Então, eu gosto de ser chamado de Paulinho, mas se a pessoa me chama de Mago, eu também não tenho problema nenhum não com isso. Sobre a minha apresentação, eu quero aproveitar, como eu disse, eu tenho muito respeito por esse canal de comunicação, pelo site que eu acesso todos os dias. Hoje eu não queria falar do Paulinho, eu acho que o Paulinho é uma pessoa legal, uma pessoa bacana os torcedores conhecer, é um empresário, é um político que começou com 18 anos de idade, é o presidente do partido mais novo desse país, na história. É bem legal a minha história, não tenho vergonha nenhuma do meu passado. Os meus filhos carregam o sobrenome de uma família super tradicional de Curitiba, no qual eu tenho maior respeito, maior orgulho. Vamos dizer que o meu poder aquisitivo não é ruim, de maneira nenhuma. As pessoas que me conhecem em particular falam até que o meu poder aquisitivo é bem legal, mas não é isso que eu quero que o torcedor conheça. Eu não quero que o torcedor conheça o Paulinho, eu quero que o torcedor tenha um planejamento. Vocês vão ouvir durante muito tempo na minha campanha filosofia de trabalho. Eu estou aqui nesse site que eu respeito demais, que eu tenho muita paixão por ele, acompanho bastante. Então, hoje eu não quero falar do Paulinho, hoje eu quero falar de planejamento e filosofia de trabalho. O Coritiba é maior do que qualquer diretor que passou, que está ou que vai vir a passar. Então, eu tenho que aproveitar esse canal de comunicação para falar o seguinte: planejamento e filosofia de trabalho. Eu não gostaria de falar do Paulinho, eu quero falar do Coritiba, filosofia de trabalho. Tá certo. E, Paulinho, eu queria saber também quem são as pessoas que estão fazendo esse planejamento com você. Quem são os seus apoiadores e se você já tem um G5 formado. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta é interessantíssima. Vamos primeiro à pergunta do G5. Eu, como político, nunca disputei eleição nenhuma no Coritiba. Apesar de conhecer várias composições políticas, vários programas políticos de eleição no Coritiba, eu acho um absurdo você ter que mostrar o G5 antes de planejamento. Deveria ser proibido isso pelo Estatuto do Coritiba. A torcida precisa receber primeiro as ideias, primeiro o planejamento, depois o G5. O meu G5 só será apresentado quando a comissão eleitoral me exigir isso, porque as pessoas têm que parar de votar no sobrenome, parar de votar no cargo de político que a pessoa tem dentro da cidade. Volto a dizer, a minha família, os meus filhos carregam sim o nome de uma família super tradicional de Curitiba, no qual eu tenho muito orgulho. Porém, não é o principal no Coritiba. O que o Coritiba tem que ter é filosofia de trabalho, é saber onde quer chegar. Vou fazer as minhas palavras do Tcheco, que esteve aqui recentemente e eu acompanhei. Como disse, eu acompanho esse site muito. O Coritiba não precisa de heróis, o Coritiba não precisa de Paulinho, não precisa de Renatinho, não precisa de Samir. O Coritiba precisa de planejamento, filosofia de trabalho. Então, não apresentarei nenhum nome
por sobrenome, por poderes políticos da cidade. Não é isso. O Coritiba precisa de trabalho. Apresentarei, sim, para vocês os nomes dos coordenadores de cada área estratégica do Coritiba. Isso sim será apresentado ao torcedor. Planejamento e filosofia de trabalho. Paulinho, escutando você falar no início do programa, você fala que é político, né? Eu gostaria que você explicasse melhor isso, se você já saiu como candidato a algum cargo, se você já trabalhou na campanha de alguém, se já ajudou. A gente já escutou que você já ajudou a eleger alguns políticos, se você puder falar sobre isso para a gente também. Antes da gente entrar no Curitiba, falar sobre essa questão política sua aí. Eu volto a agradecer a pergunta. Eu sempre falo que o Coritiba é muito maior que eu, né? Mas eu entendo a preocupação de vocês com o meu nome. Eu sei, eu volto a frisar que o Coritiba é muito maior do que qualquer diretor que passou, que vai passar, ou que está no Coritiba, né? Mas, sim, eu sou coordenador, fui coordenador de alguns políticos, tenho alguns políticos no currículo como amigos, não tenho vergonha disso, muito pelo contrário, eu acho que isso é um respeito. Eu acho que, diferente daquilo que alguns vê, não está aqui um torcedor, somente um torcedor, porque torcedores todos nós somos do Coritiba, está aqui na frente um político empresarial. Sim, eu não vou citar o nome de alguns que eu fiz campanha para não esquecer de alguém e alguém ficar bravo, mas sim, eu sou político desde os 18 anos de idade, joguei na categoria de base de diversos clubes, infelizmente não joguei no nosso Coritiba, apesar de torcer e ser apaixonado pelo Coritiba, não tive essa honra de jogar no Coritiba. Joguei várias vezes contra o Coritiba, isso me torna ainda saber o tamanho maior do Coritiba em relação aos outros clubes. Não é segredo para ninguém que eu joguei na base dos 2 times da capital, não tenho vergonha do meu passado nenhum, mas nunca joguei na base do Coritiba. Volto a dizer, eu entendo a preocupação em relação ao meu nome, mas quero deixar claro para o torcedor, planejamento, filosofia de trabalho, é isso que nós vamos apresentar. Não quero que vote em mim pelo meu nome, não quero que vote em mim pelo sobrenome da minha família ou pelo grande poder aquisitivo que eu tenho. Não é isso. Certo, isso você já deixou claro. Perfeito. E a gente respeita essa tua visão. Acho que o próprio torcedor, o torcedor do Curitiba, ele ainda está muito acostumado com essa questão personal, né? Perfeito, perfeito. É isso que nós queremos mudar. Do presidente, certo? Perfeito. É isso que eu não quero. Exatamente, mas assim, ainda você fala também que você presta consultoria, tá, para alguns clubes do futebol amador da cidade de Curitiba. Que espécie de consultoria seria essa? Seria no marketing, seria no futebol, seria em qual área? Na área administrativa, marketing e tudo que envolve diferente de campo. Eu não me envolvo em questões de campo de futebol amador, até porque eu presto consultoria para mais de um time. Seria antiético meu ajudar um time consultoria dentro de campo. Fora de campo, os times amadores são muito carentes. Saiu agora, ele não me pediu para esconder de ninguém, saiu agora o empresário da minha mesa, antes dessa nosso bate-papo, nós estávamos falando isso, de patrocinar vários times de futebol amador. Então é isso que eu faço. Eu levo o marketing, o patrocínio, faço a ponte empresarial, time e amador. É isso que a minha empresa faz. Ela não se envolve com dentro de campo, ela se envolve com administração, com gestão, com tentar chegar o mais próximo possível de um ideal de profissional no amador de Curitiba. Certo, e só para finalizar, essa sua consultoria ao futebol amador, ela envolve também o lado político ou não? Ou seja, não. Eu não sei se você... Perfeito, não. Não envolve o lado político. Nada a ver. O lado político é uma coisa, o lado de consultoria é outra, o lado da minha outra empresa é outra questão. São 3 fatias de bolos diferentes que elas não se comunicam. Entendi. Eu, como empresário, também, se for citar isso, também sou empresário de uma empresa de tapetes personalizados, que não é segredo para ninguém, que eu também tenho muito orgulho. Então, eu também tenho um lado empresarial ativo na cidade de Curitiba, né? Isso aí. Paulinho, mas ao mesmo tempo que você fala que as ideias estão à frente dos nomes, alguns Perfeito. Nomes já apareceram nas redes sociais apoiando a tua candidatura. Um deles é o Léo Gago, jogador Perfeito. do Coxa. Paulinho, ele será o seu diretor de futebol? E quais são os critérios para a escolha desse cargo? Perfeito. Não, ele não será o diretor de futebol. O Léo Gago será o coordenador das escolinhas de futebol.
Eu não sei se eu posso entrar nesse assunto, se vocês me permitem entrar nesse assunto. Fica à vontade. Claro. Vamos lá. Hoje, as escolinhas de futebol do Curitiba, o que o Léo Gago gerenciar é as escolinhas espalhadas por toda a cidade. Como alguns já sabem, ou a grande maioria, eu sou consultor de time de futebol amador. São 38 times de futebol amador só em Curitiba, tá? Nesses 38, eu quero ter escolinha em todos os 38 clubes de futebol amador de Curitiba. Então, eu quero que o Léo Gago gerencie as escolinhas. Por que o Léo Gago? Primeiro, pela identificação e raiz que ele tem ao clube, um amor. Segundo, pela capacidade que ele tem de aderir às crianças. Então, ele trabalhará com crianças de 6 a 17 anos. Não no CT da Graciosa, porque o CT da Graciosa será comandado por Gilberto Gettner. Ele cuidará das escolinhas fora, em toda a região metropolitana de Curitiba e toda Curitiba. Ele será o responsável pelo começo do DNA do Curitiba, porque um DNA de futebol, muito diferente do que eu ouço alguns falar, não é do profissional que parte, é da escolinha de futebol, vai ao CT da Graciosa, do CT da Graciosa vai ao profissional, vai ao Couto Pereira. Então ele parte com 3 linhas diferentes. Então o Léo Gago será uma das linhas, que é aqui essa parte da escolinha de futebol, que gerenciará a criança, então com 10 anos, saberá qual é o DNA de jogo do time profissional do Curitiba, porque o trabalho é a longo prazo. E, principalmente, o trabalho social. Hoje, as escolinhas do Curitiba são tudo franquias. Eu, como empresário, sei quando você trata de franquia, você está trabalhando dinheiro. Então, as escolinhas do futebol, visto pela atual diretoria do Curitiba, é dinheiro, grana, gente. Isso é uma vergonha. Nós não temos um trabalho social, nós não temos um trabalho de formação de atleta. Hoje a gente cobra dos donos das escolinhas para usar a nossa marca. Isso é errado. O Curitiba precisa ter um trabalho social. Eu participo de um grupo de torcedores chamado Coxadores que fala uma frase brilhante. O Curitiba nunca será só futebol. O Curitiba tem que pensar no trabalho social, tem que pensar no trabalho de formação de torcedores, tem que pensar no trabalho de formação de cidadãos, né? Cidadãos. Então, o que acontece é que as escolinhas que começam a formar isso. Então, para de achar que a escolinha de futebol é dinheiro, é franquia. Isso é uma vergonha para nós, Curitiba. Isso é uma vergonha. É essa mudança que o Léo Gago vai fazer. E por que o Léo? Um coração enorme, acho que todos os torcedores sabem, uma clareza de falar com os meninos, uma clareza, tanto é que a gente elaborou uma cartilha de treinamento, desde das escolinhas, vai passar para a base e chegar ao profissional, o que muitos torcedores conhecem como DNA de futebol, e nós conhecemos como filosofia de trabalho, que é um norte de trabalho. Volto a dizer, e vou ser chato nisso, o Curitiba tem que ter a melhor filosofia de trabalho. E para essa função de diretor, você já tem um nome? Não precisa revelar. Diretor do quê? Perdão? É diretor de futebol. Hoje é a posição do Pastana. Você já tem um nome? Não precisa nos revelar, mas você já trabalha com o nome? Vamos lá, eu não tenho problema em responder pergunta nenhuma. Vamos lá. Diretor de futebol. Quando a campanha começou, porque eu brinco que a gente começou a campanha há 2 anos atrás, porque como eu quero ter uma filosofia de trabalho, eu não quero apresentar um torcedores nome de G5, sobrenome, eu quero ter filosofia. E uma filosofia de trabalho não nasce em 3 meses. Faz 2 anos que a gente vem trabalhando em filosofia de trabalho para Curitiba. Quem começou com esse cargo é meu grande amigo, que eu quero mandar um abraço, Levir Coupe. Não é segredo para ninguém, gosto muito dele, ele é meu amigo particular, conheço a família dele, vou nos restaurantes dele, gostaria que ele trabalhasse comigo no Curitiba? Sim. Que ele fosse diretor de futebol? Sim. Mas ele tem um compromisso pessoal com a família, no qual eu respeito muito, porque quando a pessoa põe a família acima de qualquer coisa, ele tem meu respeito. Acho que vocês conhecem um pouco da minha história e sabem que isso é verdadeiro. Então, quando era o primeiro diretor de futebol nosso trabalhado, era com o Levir. O Levir trouxe, e vocês vão ver quando a campanha evoluir, que a gente tem sim uma filosofia de quem ocupará o cargo. Hoje a gente conversa com 2 nomes que são os mais cotados para a gente. Porque se eu quero ter minha filosofia de trabalho, se eu quero ter um DNA de trabalho que parte da escolinha, passa para o CT da Graciosa e vem até o profissional, eu tenho que ter os 3 profissionais, os 3 coordenadores falando a mesma língua. Um deles é Léo Gago,
o outro é Gilberto Gettner, que é do CT da Gracião, e esse outro, há 2 nomes ventilados. Eu só não posso falar 100%, porque ainda está em 2 nomes, mas eu posso dizer o seguinte, é um perfil de uma pessoa que já trabalhou em clubes do Paraná, que já tem mais de 10 anos de carreira. A gente não procura novos, com novo olhar, ao contrário, a gente procura a tranquilidade, a serenidade de um trabalho. Eu sou muito contra o Pastana, já deixo isso muito claro, comigo o Pastana não ficará. Eu compartilho da ideia de que quem erra 80% das contratações, como será o nosso diretor de futebol, então comigo o Pastana não ficará. E a gente tem 2 nomes que a gente trabalha muito fortemente. Só não posso revelar, mas já volto a dizer, eu adoro o Coxanautas, eu assisto o site de vocês, eu acompanho. Assim que eu tiver um nome, eu queria pedir a permissão de mandar a mensagem para vocês, para fazer uma entrevista em primeira mão já com vocês, oficializando esse nome. Eu só não tenho 100% porque envolve umas outras coisas, compromissos, até porque os 2 nomes que eu estou ventilando receberam proposta de 2 times diferentes da Série A, também para o mesmo cargo, devido a essa pandemia. Então, eu estou contando com 2 nomes. E essa pessoa, você já vem contatando ela já sabe do teu interesse caso eleito? Perfeito, sim. Já. Os 2 nomes. Tá, e em relação ao Pastana, você foi claro, o Pastana não fica. Eu acho que essa é uma opinião de parte da torcida. Realmente, o Pastana já deixou muito a desejar e errou muito nas contratações. E em relação ao Barroca, qual seria a opinião do Paulo em relação ao treinador do Coritiba hoje? Voltamos à filosofia de trabalho. O presidente tem que ter uma filosofia de contratação de supervisores, que eu chamo. Então, desde a escolinha, como o Léo Gago, como o Gilberto, e como esse coordenador de futebol, como vocês chamam, ou CEO de futebol, a decisão cabe a ele, a treinador. O perfil do Barroca me agrada no sentido de ser um novo treinador, com novas tecnologias, até porque será apresentado a todos os torcedores uma tecnologia revolucionária, que nós estamos trazendo de uma empresa da Inglaterra, trazida pelo professor Gilberto Gettner, que o Coritiba será o primeiro time do Brasil a ter isso, que amanhã a gente já fechou uma parceria com ele. Você tem falado, e isso aí, assim, você tem se mostrado um cara desenrolado, vamos falar num português bem claro, parece sabedor do que realmente quer. Obrigado. E assim, em relação ao Barroca ainda, você fala muito na filosofia do trabalho, mas qual seria a atitude? E a gente tem que falar de uma maneira personal, isso é inevitável, tá? Perfeito. A gente não está falando ainda de um G5, a gente não está falando ainda de um grupo de trabalho. O que está se lançando a um pré-candidato à presidência do Coritiba é o Paulinho, certo? Então, assim, qual é a atitude do Paulinho? A mesma pergunta que a gente fez para o Renato Folador. Qual seria a atitude do Paulinho, presidente, num vestiário, após uma eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para um time inexpressivo, onde o Coritiba deixou de faturar um bom dinheiro? Indignação profunda. Eu vou além. A gente é o maior time do estado. Com todo respeito ou sem respeito ao Cianorte, é um absurdo a gente ir a Cianorte empatar. Eu não admito porque a gente é o maior do estado, a gente tem a maior torcida, a gente tem maior investimento. Apesar de todos saberem que, na minha administração, nós jogaremos o Paranaense com um time sub-23, sim, com revelação de jogadores, até porque eu tenho o maior psicólogo do Brasil coordenando as categorias de base do Coritiba, então seria um absurdo eu não jogar com o time sub-23. Nós teremos, sim, essa filosofia de trabalho, e seria uma indignação profunda. A gente é o Coritiba, e nossos torcedores que faz a gente grande. Eu sou extremamente a favor da cobrança. Quando um torcedor vai ao Couto Pereira e vai aos meus atletas, ele está me ajudando, porque o jogador que chega ao Coritiba, ele tem que saber que aqui é pressão sim, que aqui é Coritiba, que aqui é o maior time, que tem que ter responsabilidade. Eu, como presidente, eu tenho que ter a responsabilidade de ser o presidente do maior clube do estado, eu tenho que ter essa cobrança, porque se eu não tiver essa cobrança, o nosso time sempre ficará em nível decrescente. Nós precisamos ter a cobrança. A cobrança faz a gente aumentar, faz a gente melhorar, faz a gente crescer. Então, sim, seria uma cobrança, não vou dizer qual seria a atitude na hora, porque não estou no momento, mas seria muito forte realmente. Certo, mas como evitar
uma eliminação? Como que você... Filosofia de trabalho. Sem filosofia de trabalho, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, como você evita esse tipo de tropeço inesperado? Com filosofia de trabalho. Sem filosofia de trabalho, não há nada. Eu posso vir aqui e apresentar um G5 para vocês, com nomes políticos, com nomes empresariais. Sem filosofia de trabalho, eu não tenho nada. Eu tenho que ter organização e filosofia de trabalho. Como você evita isso? Com filosofia de trabalho, com planejamento. Sem planejamento, nós estamos à mercê do acaso. E eliminações da Copa do Brasil, e empates no Paranaense, e derrotas no Paranaense, será comum na nossa vida, porque nós não temos filosofia de trabalho. Eu sempre gosto daquela frase: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Paulinho, você citou agora há pouco, na tua última resposta, o Gilberto Gärtner, que você classificou como o maior psicólogo do Brasil. Eu queria saber qual experiência o Gärtner tem dentro do futebol e como funcionaria o papel dele nas categorias de base do Coritiba. Olha, eu não vou te passar o currículo do Gilberto Gärtner porque eu vou errar. O homem tem passagem por mais de não sei quantos clubes, não sei quantos CEOs de futebol ligam para ele todos os dias, convidando ele para fazer parte desse grupo, convite, eu brinco com ele, o celular dele toca mais do que o meu, mesmo eu sendo candidato à presidência. É impressionante, cara, o homem é fantástico. Eu acredito muito no que ele prega, não só eu, como vários coordenadores de vários clubes. Recentemente, eu não vou revelar o clube, mas um presidente de um clube famoso do Brasil ligou para ele, para fazer, sabendo do nosso planejamento no Coritiba, para aplicar esse mesmo planejamento nesse clube famoso. Eu não posso dizer qual é o nome, porque o presidente não me permitiu, do outro clube. Gilberto Gärtner é algo especial. Quero deixar claro isso. Eu vou me permitir falar sobre o Renatinho e o Samir. Vocês dois que acompanham esse site assim como eu. O Gilberto Gärtner pertence ao Coritiba. Não pertence à chapa Paulinho. Pertence ao Coritiba. Ele tem o maior e melhor plano de categoria de base do Coritiba. Ele será um dos maiores coordenadores de base que o Coritiba vai ter. Pelo amor de Deus, nós somos todos torcedores do Coritiba. Ele é do Coritiba. Ele não é da chapa do Paulinho. Ele servirá a qualquer presidente que assumir. Filosofia de trabalho, planejamento. Todos nós só queremos o melhor para o Coritiba. E o Gilberto Gärtner se põe à disposição do Coritiba, não do Paulinho. O Paulinho, claro. Certo, mas você tem ressaltado aí o Gilberto Gärtner. Perfeito. Como que você chegou até ele, ou ele chegou até você, e pelas referências que você tem dado dele, por que, e vou ser bem franco contigo, por que atualmente ele não está prestando esse grande trabalho para nenhum outro clube, ou até para o próprio Coritiba? Vamos lá. Para o próprio Coritiba, eu não sei dizer, acho que nunca recebeu o convite da diretoria atual, então não posso responder essa pergunta sobre o Coritiba. Sobre os outros, porque o Gilberto sempre foi um psicólogo esportivo. O Gilberto recebeu várias e muitas, e recebe todos os dias como psicólogo esportivo. Ele recebe de profissionais, de vários clubes, convite todos os dias, mas nunca recebeu de coordenação de base. Por quê? Porque o Paulinho quer filosofia de trabalho. Antes de eu formar um atleta, eu tenho que formar um cidadão. Então, os outros clubes preferem primeiro formar o atleta. O Paulinho não. O Paulinho prefere formar o cidadão e depois o atleta. E o que é diferente é que os outros clubes pensam muito no rendimento. Então, eles querem um profissional da área de futebol. Eu brinco com isso. Se eu não tiver o Gilberto, eu terei outro profissional de psicologia esportiva no comando. Porque o Paulinho quer ter filosofia de trabalho. E a minha filosofia de trabalho entende que o CT da Graciosa é formador de cidadão, depois de atleta. Um atleta, para ser de alto rendimento, ele tem que ser um bom cidadão. Se ele não é um bom cidadão, ele não vai desempenhar tudo o que ele poderia. Ele pode até desempenhar bem,
Mas se ele fosse um cidadão ainda melhor, ele desempenharia muito melhor. O Neymar é prova disso, acho que 99%. Nisso eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente vê aí no Brasil mesmo, voltando ali, quando você falou das escolinhas, por exemplo, e eu percebo que essa cobrança financeira que tem dos clubes em relação à escolinha, o que acontece? Ela afasta os meninos das favelas, por exemplo, que são aqueles que jogam futebol descalço na rua, onde tem muitos talentos ali que acabam se perdendo, porque o pai não tem condição de pagar para o filho aparecer para um clube de futebol, por exemplo. Mas o culpado não é os donos das escolinhas que cobram. Não, o culpado é o Coritiba. O culpado é o Coritiba. Vamos contar para o nosso bico. Só a gente cobra a franquia. Só para interromper você, desculpe, mas não é o culpado, não é o Coritiba, na verdade. O culpado é o modelo do futebol brasileiro. Mas né? Se eu sou o Coritiba e sigo esse modelo, o culpado sou eu. Sim, tudo bem, mas assim, a gente vê que eu costumo brincar que o menino brasileiro hoje, ele joga futebol com a mão. Você vê, o número de talentos hoje em dia são bem menores do que eram antigamente. O menino joga futebol com a mão. Mas enfim, só para finalizar essa questão do Gilberto Gettner. E como que ele chegou até, o nome dele chegou até você? Vamos lá. Eu joguei em vários clubes de categoria de base. Eu nem me recordo todos e não vou citar todos porque vou acabar esquecendo de alguns. Eu moro sozinho desde os 9 anos de idade em alojamentos, porque na época era permitido. Então eu morei sozinho em alojamentos de base dos 9 anos aos 17. Então eu tive passagem por vários clubes, infelizmente não no Curitiba. Conheci o professor lá, minha esposa Adriana Túlio, também não é segredo para ninguém, é psicóloga esportiva. O professor Gilberto deu pós-graduação para ela, porque o professor Gilberto é coordenador de curso da eu vou estar falando bobagem, mas eu acho que é da Universidade UP atualmente, né? Acho que mudou o nome para UP, se eu não me engano. Eu não sei direito o nome da faculdade atual, mas ele é coordenador de curso de psicologia esportiva lá. Então foi ali, eu já conhecia ele de base, de outros clubes, sempre ouvi falar dele. Ele foi professor da minha esposa, onde a gente teve uma proximidade de ideias e que a gente vem trazendo isso para o Curitiba. Então, meus conhecimentos de base, junto com os meus conhecimentos empresariais, que chegou o Gilberto Gettner, e eu volto a frisar, tem o maior e melhor plano de categoria de base que o Curitiba já viu. Isso eu cravo, e volto a dizer, ele não é da chapa Paulinho, ele é do Curitiba, tem que ser usado pelo Curitiba, independente de quem seja o presidente eleito. Paulinho, você vem, né, ainda nas categorias de base. O Curitiba sempre foi conhecido por revelar bons jogadores, principalmente zagueiros, laterais, enfim. Só que não soube vender também, porque o valor de venda do Curitiba é muito abaixo do que o jogador realmente vale, né? Às vezes o Curitiba não, como eu posso dizer, deixa para renovar o contrato em cima da hora, acaba perdendo o jogador. Como fazer para revelar bons jogadores e não perdê-los praticamente de graça? Vamos primeiro para revelar, volto a dizer. Filosofia de trabalho, eu tenho que formar bom cidadão, formando bom cidadão, eu formarei. Eu falo que há grandes jogadores formados no CT da Graciosa, como eu chamo. Mas o CT da Graciosa precisa de uma revitalização moderna, precisa ser revigorado. Então, primeiro que a gente apresentará à torcida a modernização do CT da Graciosa. Não iremos apresentar maquete nenhuma de Couto Pereira, pelo amor de Deus. Chega de promessas que não serão cumpridas. Não é isso. A gente já tem um parceiro, que eu vou resguardar o nome desse parceiro, que quer aplicar na reformulação do CT da Graciosa, na modernização do CT da Graciosa. Primeiro, modernização. Porque se há grandes jogadores que saíram daqui, eles poderiam ter saído muito mais formados. Se há grandes potenciais que saíram daqui, poderiam ter saído ainda melhores. Poderiam ter contribuído com o nosso clube ainda mais. Não que contribuíram, pelo amor de Deus, contribuíram bastante, mas poderiam ter contribuído ainda mais. Sobre finanças, como fazer isso? Você tendo um profissional capacitado que faça isso. Também entrei em contato com o que a gente chama internacionalização de marca. Terei um responsável, que eu acho que semana que vem ou na próxima semana, estamos acertando os detalhes final, porque eu, como presidente, não serei o comunicador de marca do Curitiba lá fora. Meu trabalho é outro. Não posso achar que eu terei o contato com
sairei daqui do meu cargo, sairei dos problemas administrativos de área do Coritiba para pegar um aviãozinho para ir para a Inglaterra, para ir para a Itália, para ficar 2, 3 dias gastando o dinheiro do Coritiba para fazer parcerias. Não é isso. Terei um profissional capacitado, volto a dizer, já fizemos o primeiro contato, não vou revelar o nome dele aqui, porque ele também não me permitiu, porque ele está em processo de conversa com a esposa, porque a esposa não quer vir morar em Curitiba, sendo bem sincero para vocês, mas o trabalho em Curitiba agrada muito ele trabalhou anos com o professor Gilberto em outros clubes, então é um profissional já que vem de outros clubes, que a função dele será internacionalização da marca, para acabar essa ponte que a gente vende para um time de eixo Rio-São Paulo e depois vendido, ou Minas Gerais. Para acabar com isso, eu tenho que ter filosofia de trabalho. Então não adianta eu, presidente, achar que eu vou lá na Itália, que eu vou lá na Inglaterra fazer um negócio. Isso não existe. Isso é mentir para o torcedor. Ou eu terei esse cargo. Aí, perfeito. Ou eu terei o cargo de finanças do clube. Aí, perfeito. Mas eu, presidente, jamais. Eu tenho que ter uma pessoa capacitada da área, que fale no mínimo 5 línguas, que vá fazer essa ponte, essa conexão. E vou dizer mais. Esse empresário, esse pessoa que está disposto a ocupar esse cargo, esse CEO de internacionalização da marca, fala em ter escolinhas de futebol do Curitiba em outros países. Certo. Então, é algo muito real e concreto da nossa planejamento. Volto a dizer, filosofia de trabalho. Isso, mas é esse gancho que eu quero pegar de você. Você fala muito na questão da filosofia de trabalho. Eu acho isso ótimo. Na teoria, fantástico, concordo plenamente contigo. Mas você deve saber também que a torcida do Curitiba é extremamente exigente. E como manter a filosofia de trabalho numa sequência de derrotas, de maus resultados, com a torcida cobrando, com a imprensa te cobrando, com o próprio Coxanautas te cobrando. Como manter essa filosofia? Vamos lá. Primeira coisa, obrigado pela cobrança e sempre quando tiver, cobre mais, porque é isso que faz o meu Curitiba gigante e o maior do estado. Então, cobrança, como eu já disse anteriormente, cobrança é algo que me torna maior, que me torna grande. É por isso que o Curitiba é maior. Graças a vocês que cobram. Se não é vocês que cobram, seria um time pequeno. Então, cobrança, eu com 18 anos eu era presidente de partido. Tu imagina a responsabilidade. Eu com 32... Sim. Já estou até ficando carequinha, né? Então, imagina que a minha cobrança da minha vida sempre foi algo natural. Como que você lidar com a cobrança? Você tendo certeza para onde você quer ir. Porque se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vai. É a convicção de que o trabalho é correto, é a convicção de que você está no rumo certo, é a convicção de que o caminho é esse. Por mais árduo que ele seja, por mais cobrança que esteja, filosofia de trabalho. A partir do momento que eu entrar no CT da Graciosa e colocar os pés, vai ter uma filosofia de 3 anos. Porque todos sabem que eu sou contra a reeleição até para síndico do meu prédio se eu morasse em um. Eu sou totalmente contra a reeleição a tudo. Então 3 anos de trabalho convicto, sabendo para onde o Curitiba quer. Porém, o planejamento tem que ser muito mais do que 3 anos. Pode ser que não seja o Paulinho que toque esse planejamento para frente, porque o Paulinho é só um nome. Mas a filosofia de trabalho e o planejamento tem que continuar muito maior do que o Paulinho. Porque o Paulinho é só um nome. O Curitiba é muito maior do que qualquer presidente que passou, que vai passar ou que está no Curitiba. Inclusive do que eu. É isso aí. Vai lá, Rogério. Paulinho, então, quer deixar um legado no Curitiba. Bom, aproveitando... Olha lá, vamos lá. Eu tenho 32 anos, cara. Eu vou ser bem sincero para você. Não é legado. Eu só quero ter, com 60 anos, o prazer de ver meu Curitiba disputando títulos atrás de títulos. E para mim conseguir fazer isso, eu tenho que botar minha cara a tapa, tenho que ter filosofia de trabalho atualmente. Eu só irei ver meu Curitiba com 60 anos, lá com 60, 70 anos, com a minha aposentadoria. Meus netos só verão o Curitiba disputando título atrás de título se a gente colocar o dedo na ferida hoje, se a gente tiver planejamento e profissionais capazes hoje. Porque senão eu vou chegar na minha aos 60 anos e vou ver o Curitiba pior do que é hoje. Paulinho, já que você falou do hoje, eu quero falar um pouco do ontem também, que o Curitiba é um clube com uma história muito bonita, tem muitos jogadores de muita qualidade que escreveram uma história muito rica do clube. E recentemente, numa entrevista do Coxanautas, o Tcheco falou que hoje
o clube não dá o devido valor aos ídolos da torcida. Eu vi também que você tem um projeto que é o Coritiba Itinerário. Esse teu projeto, ele pretende usar os ídolos do clube, os ex-jogadores? Como que funciona? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, Coritiba Itinerante. Vamos lá. O Coritiba Itinerante, na verdade, é visado por torcedores do estado do Paraná. Esse projeto só acontece dentro do estado do Paraná. É usar, sim, os ex-jogadores como marketing divulgador. Eles carregam a nossa história, é eles que são o dia a dia, eles são a figura de que a criança, que o pai vai apontar para a criança lá de 5 anos e dizer: olha, menino, esse cara que fez o gol. Além disso, nós temos outros 2 projetos que os ex-jogadores vão participar muito, que é o seguinte: primeiro, você vai conseguir contratar na nossa administração, estamos falando de dinheiro, de finanças, uma festa sua particular com um grande ex-jogador, porque eles estarão, sim, no que a gente chama de merchan de festa. Então, você vai fazer lá uma festa com seus amigos, você quer bater um bate-papo lá e uma bolinha com um ex-jogador da história do Curitiba, você vai conseguir. Você vai ligar na administração do Curitiba, vai contratar e ele, sim, irá na sua festa. Outro projeto: as escolinhas serão direcionadas para o Léo Gago e quem será os donos da escolinha serão esses ex-jogadores. Não pagarão para o Coritiba. O Coritiba não terá franquia de escolinha. O Coritiba terá camiseta, ex-jogador, valor à sua camiseta. O menino da rua participará, estará lá com o grande ídolo acompanhando, porque nós queremos formar ainda mais torcedores para o Coritiba. E onde eu formo é na escolinha, onde eu formo os talentos é na escolinha. Questão de talento. Esse ex-jogador vai estar acompanhando a evolução do menino no dia a dia. Quando esse ex-jogador faz esse tete-a-tete com o menino no dia a dia, chega muito mais capacitado para o CT da Graciosa, para o Gilberto Gueto continuar com o trabalho dele. Então, além do itinerante, além do promoter ou das festas, como queiram, o Coritiba ainda terá o ex-jogadores na escolinha do dia a dia. Teremos 38 ex-jogadores em cada escolinha do Coritiba. Tudo bem, mas em relação aos jogadores nas escolinhas. O jogador precisa ter um espaço, um campo de futebol. Perfeito. Se o Coritiba não vai pagar por isso, se o Coritiba não vai cobrar por isso, como que o Coritiba vai dar isso ao jogador? Como eu te Porque disse, o jogador precisa do espaço. Né? Perfeito. Como eu te disse, eu sou consultor de alguns clubes de futebol amador. Certo. Isso é muito fácil para mim, Paulinho, devido a ter a empresa com isso. Então, isso para mim não é dificuldade de ter os campos amadores como meus parceiros. Eu darei os campos amadores. Os alunos que tiverem condição de pagar o dinheiro para a mensalidade, ficará direto para esse ex-jogador. Não virá para dentro do Coritiba. O Coritiba não quer ganhar dinheiro do aluno, mas o Coritiba entende que o ex-jogador merece, porque está trabalhando, e como o trabalhador merece receber. Então, esse dinheiro da mensalidade ficará para o ex-jogador. A questão do espaço, para mim, Paulinho, é muito tranquilo, porque, como eu disse, eu sou consultor de time de futebol. Tá, não terei dificuldade nenhuma. Mas o Coritiba pagaria um salário para o ex-jogador ser professor de escolinha? Não. Não pagaria? Não pagaria. A mensalidade que um aluno pagaria, hoje o aluno paga, certo? Para o dono da franquia, perfeito? Seja ele qual for. De vez de pagar para o dono da franquia, pagaria direto para esse ex-jogador. Então ele pagaria direto ao professor dele. Tudo bem, mas... mas... a administração de cada um ter um número X de alunos. Você, no caso, então, cederia a franquia ao ex-atleta, é isso? Perfeito. Eu não gosto da palavra franquia, porque a palavra franquia me remete a dinheiro, mas é isso. Entendi. É isso. Mas e aí, Paulinho, o que aconteceria? Nós teríamos 2 situações em cada escolinha. Os alunos que podem pagar e aqueles que não podem. É isso? É isso. Vai da capacidade administrativa de cada ex-jogador. Tem ex-jogador que eu converso que tem uma capacidade administrativa muito grande. Não é segredo para ninguém. Eu acho que eles são super capacitados. Como há outros ex-jogadores que não têm essa capacidade. O valor que ele receberá, o valor agregado do salário dele, vai de acordo com a capacidade dele de administrar essa escolinha. Uns vão administrar muito bem,
e vão ter um valor financeiro muito alto. Outros vão administrar um pouco ruim e não vão ter esse valor. Volto a dizer, o único custo seria o campo de futebol amador. Mas, para mim, Paulinho, isso não seria custo devido à minha empresa. Já que você citou o Keirson, né? Eu ia até te perguntar isso. E qual seria o papel do Keirson no Coritiba, caso você seja eleito? O homem forte, a voz do Keirson soará tão alto quanto a minha. Eu pretendo que o Keirson... Eu não gosto da palavra vice-presidente. Eu acho ela muito ruim. Eu gosto do homem forte. O Keirson será tanto comandante quanto eu.